oitavo ano. Bom, tudo bem com vocês? Vamos estar dando início à aula de hoje, tá? Ainda dentro daquele assunto da aula passada, sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Ainda dentro desse assunto, vamos estar falando hoje sobre a regionalização por níveis de desenvolvimento. Então vamos lá. Como que foi feito isso e quem fez isso? Quem fez essa regionalização? Então, foi a ONU. A ONU ela passou a classificar os países de acordo com os diferentes níveis de desenvolvimento. Então, as regiões podem ser desenvolvidas ou denominadas, tanto como maior desenvolvimento, em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Então ela estabeleceu esses 3 critérios, tá, para classificar um determinado país. E para chegar a uma certa classificação desse país, ela citou alguns itens, e cada país vai se enquadrando dentro disso. Então os países com maior desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre eles, os países desenvolvidos ou o país com maior desenvolvimento. Bom, as regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte dos países da Europa e Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e o Japão. Então são os países que possuem maior desenvolvimento. Foi classificado, esses países aí, dos 10 primeiros, está aí os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, entre os países mais desenvolvidos. Então, qual que é o critério para ele ser um país de maior desenvolvimento? Então, tem uma economia forte, consolidada e dinâmica, com maior desenvolvimento entre eles ali. Alto produto interno bruto, ou seja, o que ele produz ali, ele consegue extrair uma maior renda ali para o país. Então, esses países desenvolvidos, de maior desenvolvimento, um dos critérios ali que favorecem também para a população é a qualidade de vida. Nos países com maior desenvolvimento, a qualidade de vida em geral é boa. A maior parte da população, ela tem boas condições, ela consegue suprir todas as suas necessidades, As necessidades básicas como educação, moradia, saneamento básico, assistência à saúde. Então isso tudo, a grande maioria da população, ela tem o acesso a isso, Ela tem o direito àquilo e ela consegue usufruir daquilo. Então a qualidade de vida desses países é muito alta, para a população. Então é boa, Não é à toa que muitas pessoas que, oriundas de outros países em desenvolvimento e subdesenvolvido procuram morar nesses países, procuram migrar para esse país dentro dessas condições, melhorar de vida, ter uma boa qualidade de vida. Então é isso, esses são os países desenvolvidos, tá? Já citei alguns países como exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os países em desenvolvimento ou os países emergentes, tá? Do qual o Brasil se enquadra. Então, as principais características da maioria dos países em desenvolvimento são: a grande desigualdade social ainda tem nesses países, tá? Não quer dizer que o país está em desenvolvimento, quer dizer que acabou a desigualdade social, não. Brasil, por exemplo, a desigualdade social aqui é grande, é enorme, tá? Que são poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Desigualdade social. Então, a grande desigualdade social, a má distribuição e concentração de renda. Disso que eu falei, menos ganhando muito e muito ganhando pouco. A menor dependência econômica, política, tecnológica em relação aos países com maior desenvolvimento. Então eles começam a ter uma dependência ali, uma menos independência na questão de estar dependente de países como os Estados Unidos, a Europa, por exemplo. Então, esses países em desenvolvimento conseguem ali já articular e conseguem desenvolver dentro do próprio país. Então, não depende tanto dos países desenvolvidos, tá?
padrão de vida entre médio e baixo, o maior grau de industrialização. Um dos fatores em desenvolvimento é a industrialização desses países, começa a melhorar, começa a gerar emprego e começa o país a se desenvolver, começa a elevar um pouco o nível da população. Então esses países ainda possuem índice de baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, né? Então esses países ainda têm grande característica dos países menos desenvolvidos, que já vou falar daqui a pouco. Então, a maioria desses países que estão em desenvolvimento, o fator que diferencia do subdesenvolvido é que alguns critérios durante os anos eles foram diminuindo. O Brasil, por exemplo, a mortalidade infantil durante os anos foram diminuindo. O índice de analfabetos no país foi diminuindo, né? O índice de emprego, né, também foi diminuindo devido ao grande processo de industrialização que veio chegando para o país, né, que o país começou a receber grandes indústrias multinacionais, né? Então, Brasil, México, Argentina são exemplos de países em desenvolvimento ou países emergentes. Agora vamos falar sobre os países menos desenvolvidos, tá? O que caracteriza esses países menos desenvolvidos? São países com índice de baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, carência em moradia, pouco acesso ao saneamento básico, desigualdade social elevada, dependência econômica altíssima dos países. Grande parte dessa população está empregada no setor primário, né? O que seria o setor primário? É agricultura, pecuária e matéria-prima. Então esse país não tem tanta evolução na questão da indústria, tá? São países que são carentes na parte da indústria e são muito empregados ainda na questão da agricultura. Continuando então, tive que dar uma pausa aí porque estava uma barulheira aqui na rua. Bom, então voltando falando sobre os países menos desenvolvidos, característicos por países com baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, carência de moradia, pouco acesso ao saneamento básico, tá? Algumas características que a gente vê em países menos desenvolvidos, a gente pode citar alguns países da África, até mesmo alguns países aqui da América do Sul, como Bolívia, por exemplo, Equador, esses países da América do Sul, países também na África, como Somália, Etiópia, Congo. Esses países têm grandes características, né, de países menos desenvolvidos. Mas algumas coisas que a gente repara aqui nas características dos menos desenvolvidos, que se enquadra no caso do Brasil, que já está considerado como um país em desenvolvimento ou um país emergente. Porém, muitas dessas coisas, desses itens que a ONU propõe, é difícil para um país, né, que veio dentro dessas características conseguir solucionar todos esses problemas, né, num curto espaço de tempo. Então isso gera um tempo maior para estar fazendo isso, para estar realizando esses passos. Isso gera também algumas políticas governamentais, né, para melhoria dessa questão, principalmente a qualidade de vida do povo, né? Muitas das vezes entra e sai governo e a condição da qualidade de vida da população continua péssima, continua precária, né? Então esse assunto acaba ainda sendo dando ainda muito pano para discussão, né? Então são aspectos aí que muitas vezes a gente vê o Brasil entrando nessa característica de país em desenvolvimento ou país emergente. Muitas vezes são características que são maquiadas, né? Muitas das vezes são programas realizados pelo governo para maquiar esse processo, na questão de que realmente a fundo isso não foi resolvido, isso só foi maquiado, né? Pegam alguns dados dizendo que
houve uma melhora, né, desse país. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho hoje sobre esses 3 níveis: países desenvolvidos com maior desenvolvimento, ou países em desenvolvimento ou emergentes, ou países menos desenvolvidos, né, e subdesenvolvidos. Tá ok? Durante esse vídeo eu listei aqui, tá, algumas características de cada um desses países dentro de cada classificação estabelecida pela ONU. Tá ok, pessoal? Então vou deixar uma atividade para vocês aí na descrição. Façam as atividades e boa aula. Até mais, pessoal.